E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais uma videoaula para vocês, né? Eu falei na última que poderiam ser três, mas vão ser só duas, né? Então, dessa leva, essa já é a última. Se você quiser ver a aula anterior, que foi sobre princípio da Arquimedes, né? Que tem a ver com o impulso, termodinâmica e tal como essa também, termodinâmica. No final vai ter o botão para vocês clicarem, né? E no canal também tem uma playlist com outras videoaulas. E eu vou tentar trazer com alguma frequência, né? Conforme eu for tirando aula, se eu passar nesse concurso para voltar a ser professor, eu vou postando algumas aulas aqui para vocês também. Mas, enfim, então, o conteúdo dessa aula aqui é de natação térmica, né? E eu vou trabalhar tanto com sólidos quanto líquidos quanto gases. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber o que de aço rege natação térmica, né? E dá para pensar a partir das próprias palavras, né? Então, dilatação tem a ver com extensão, né? Com tamanho. E térmica tem a ver com temperatura. Então, a dilatação térmica é uma variação na extensão causada pela variação da temperatura, né? Porque apesar da gente chamar de dilatação, você não vai ter só dilatação. Você vai ter contração, né? Então a gente vai ver que quando a temperatura aumenta, o corpo dilata, mas quando a temperatura diminui, você tem a contração, né? Você reduz a temperatura. Mas qual que é a relação da temperatura com a extensão? Para a gente responder essa pergunta, é bom pensar na definição de temperatura, né? É não exatamente a definição formal, que tem a ver com as escalas termométricas e com os perimetros, né? Mas uma definição de temperatura muito usada em sala de aula, principalmente a que eu tive na faculdade, né? É que temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica, né? Dos átomos e das moléculas que constituem um corpo. Não só corpo, né? Mas constituem qualquer coisa material. E aí, quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a sua temperatura. Então, gente, a temperatura ela é uma escala arbitrária que a gente criou para você ter um grau de agitação das partículas, né, que compõem um corpo ou um fluido. Então, a gente criou para botar número, certo? Para poder usar conta e para a gente poder nivelar, né? Para todas as unidades que tem a gente saber a temperatura, né? Então, a gente tem diferentes escalas, né? Porque é arbitrário. Tem Kelvin, Celsius, Fahrenheit, né? Mas, então, como como a temperatura tem relação com a agitação da partícula, então você vai entender como que isso pode, né, ou deve ter influência na extensão daquele corpo. Mas como que funciona esse movimento, né, ou essa agitação das partículas? Um modelo que a gente usa para imaginar é você considerar as partículas, né, como oscilando em monas. Então, essas monas, elas seriam as forças de interação entre as partículas, né? Então, é como se as ligações atômicas atuassem como monas. E a amplitude dessa lona vai ser justamente a agitação da partícula. Então, é como se a partícula estivesse na ponta de uma lona que vai oscilando, né? Porque as moléculas estão em movimento. Quanto mais energia elas recebem, mais elas se mexem, maior é a amplitude desse movimento, né? E como você aumenta a amplitude, as partículas começam a se colidir e a se afastar uma das outras, né? E então, é, nesse caso aqui que está no slide, é a ilustração de um sólido, né? Porque os sólidos eles têm esse formato regular, né? Que a gente fala que ele tem redes cristalinas, né? Que são como se fossem camadas de átomos, né? Que são bem regulares. Para fluidos, né? Líquidos e gases, é um negócio bem mais caótico, né? As ligações não são bonitinhas assim.
E aí, então aqui o que está até do livro didático que eu retinei, que é importante, né? A elevação da temperatura acarreta um aumento na distância média entre os átomos de um sólido. Com isso, ele se dilata. Então, as partículas se afastam, o corpo vai dilatar. Certo? Ele vai ocupar mais espaço, porque o espaçamento entre as partículas que o compõe aumentou. E em relação a essa analogia, né, é importante ressaltar que nesse sistema o coeficiente ou melhor, a lona, ela tem mais facilidade para você dilatar ela do que ela tem para se contrair. Então, quando ela se mexe, ela não volta, né? Ela não restitui o movimento que ela avançou, certo? Então, aqui eu mostro, né? Nós lemos que é a estrutura dos diferentes estados da matéria, né? Então vocês podem ver que o líquido e o gás, as partículas são mais afastadas, né? Por isso que você tem líquido a temperaturas mais altas do que sólido e gases acima, né? Então ele está mais ainda a temperatura, você vai ter o estado de plasma, né? Mas, enfim. Então, pelo que a gente tem aqui, né? As grandezas envolvidas são a extensão, a temperatura e a estrutura atômica. Então, essa relação, ela vai ser uma relação direta, né? Então, a variação do volume, o ΔV, ele vai ser uma constante que está relacionada à estrutura da matéria, né? E cada material vai ter é como se a lora tivesse uma constante elástica diferente, né? Então, cada material, por exemplo, você pensar metais, o cobre vai se dilatar de um jeito, a prata de outro e o ouro de outro, né? Esse até vai ter um exemplo prático, né? Dos usos dessa diferença daqui a pouco, certo? Mas enfim, aqui eu dei o exemplo do volume, porque o volume você vai ter a dilatação tanto nos sólidos, quanto nos líquidos, quanto nos gases. Só que os líquidos e os gases, né? Eles ajustam o seu formato no recipiente onde estão, né? Então, se você pegar um líquido, ele vai estar no formato do recipiente que você colocar, mas não vai ocupar todo, vai ocupar de baixo para cima por causa do peso dele, né? Lá no caso do gás, o fluido ele vai ocupar todo o recipiente, né? Todo o espaço que ele está. E nos líquidos e nos gases você vai ter diferentes viscosidades, né? Então isso que vai definir também os coeficientes de dilatação diferentes, né? Para os diferentes líquidos. Para os gases, o coeficiente de dilatação volumétrica, né, o Gana, ele vai ser praticamente igual. Então qualquer gás que você calcule, né, isso foi verificado experimentalmente, é quase igual, quase idêntico. Qualquer gás que você pegar é muito parecido. Então você vai ter o cálculo mais da dilatação para os líquidos, né? Que aí você valia mais. E para os sólidos, que tem a estrutura, eles têm um formato próprio, bem definido, a dilatação pode ocorrer só em uma ou duas dimensões, né? Então você tem a dilatação linear, que a gente chama de ΔL, vai ter um coeficiente alfa, né, vezes a largura, né, o comprimento inicial, vezes a variação da temperatura, e também uma dilatação superficial, que é a superfície na área, em duas dimensões, né. E para a dilatação superficial, vai depender do nível de anotação, ou é ΔA ou é ΔS, certo? E aí, as constantes, né, a gente tem também verificado experimentalmente que para a grande maioria dos materiais, né, no caso dos sólidos que se dilatam nas três dimensões, o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é aproximadamente, na verdade exatamente, o dobro do coeficiente da dilatação linear, que é o alfa. E o Gana é exatamente o triplo na dilatação volumétrica, né? Então, vão ter exercícios que tem pegadinha,
que você tem uma dilatação superficial ou volumétrica e ele te dá o valor do alfa, e não do beta e nem do gama. Então você tem que lembrar para multiplicar, né? Se for o beta, você troca por 2 alfa, se for o gama, você troca por 3 alfa. Isso é importante também. E a outra coisa que tem é que você tem a temperatura, né? E a unidade no Centro Internacional de Temperatura é Kelvin. Só que, nesse caso aqui, você tem a variação da temperatura. Então, para sua sorte, ou para nossa sorte, né, que eu também tenho que calcular essas coisas, é que a variação em Kelvin e a variação em grau Celsius é igual. Você aumentar 1 Kelvin ou 1 grau Celsius de temperatura é o mesmo aumento de temperatura. Ou a mesma diminuição, se você diminui 1 grau, né? Isso vale para Kelvin e para Celsius. O Fahrenheit é uma escala diferente. Eu nunca vi um exercício em Fahrenheit. É se alguém colocar para sacanear, você vai ter que converter para Kelvin para colocar no sistema internacional, certo? Mas então, ressaltando de novo, você não precisa converter para Kelvin se tiver em graus Celsius o exercício, certo? Isso vai poupar vocês aí de umas continhas. E aí, mostrado, né, essas equações, explicado por que tem essas grandezas relacionadas e etc., você pode se perguntar, que é o que a maioria dos estudantes se perguntam, é para que serve isso, o que vai mudar na minha vida eu saber isso, né? Então, estou trazendo aqui para vocês 3 utilidades desse conhecimento, certo? Então, o primeiro deles é que, sabendo que existe de natação térmica, você vai parar de ter medo dos barulhos que você ouve em casa durante a noite. Ou pelo menos vai entender da onde que vem esses barulhos, que não é um monstro que vive embaixo da cana ou um monstro que fica dentro do armário. É porque durante a noite a temperatura tende a baixar. Então as coisas sofrem contração. E isso faz um barulho. Então, se você lá na casa de madeira, você ouve muito barulho, né? Que as coisas ficam rangindo ou rangendo. É por causa da dilatação, né? Da dilatação térmica ou da contração térmica. No caso, aí, outra coisa é aquele pote de genéia que você não consegue abrir por nada nesse mundo. E às vezes você tem que ter um troglodita e pegar uma faca e destruir a desgraça da tampa para abrir o pote, né? Ou você só desiste porque não consegue abrir a genéia de jeito nenhum. Existe uma solução. E o nome dessa solução é dilatação térmica. A tampa, ela é de um outro material, né? É de algum tipo de metal. E o pote ele é de vidro ou de plástico. Não, plástico não dá certo, é de vidro, ok? Então, se você botar o pote da veneia no fogão, a parte de cima dele, a tampa vai dilatar mais do que o vidro. E aí você consegue abrir o pote com facilidade, porque você abre espaço e diminui a pressão. Porque sem você destruir a tampa furando ela com uma faca. Certo? Então veja só que utilidade prática que você tem para esse conteúdo, né? E você tendo essa linha de pensamento pode servir para outras situações na sua vida, certo? E por último, e mais marcante, os engenheiros precisam saber disso para construir coisas, né? Porque, como dito, móveis e toda a estrutura, todos os tipos de matéria vão sofrer de a tal da dilatação térmica, né? Então, essa notícia aqui de 2018 do UOL, né? Concentração térmica de 43,1 graus no Rio, trilhos de trem dilatam e interrompem viagens. Então vejam aí na imagem o tanto que contorceu o trilho do trem, né? No Google tem imagens piores, né? Pode tacar no Google aí, dilatação térmica, trilho de trem. Eles pensam, nossa, a dilatação faz tudo isso, olha o dano, que tá tudo torto esse trilho do trem, o trilho é duro, como que isso acontece? Então você tem que pensar que cada partícula vai ficar mais agitada e todas vão querer se afastar, então vai uma empurrando a outra e vai fazendo uma pressão gigantesca, né?
Então, para você projetar o trilho do trem, eu acabei não botando foto no slide, né? Mas se você tiver acesso a um trilho de trem, você pode ver que ele tem uns vãozinhos a cada um certo comprimento de barra. Então, você vai perceber, né, que você tem que deixar esses espaços bem para o trilho poder dilatar. Porque a dilatação, ela não ocorre nas pontas, né? Já que a coisa aumenta de tamanho e que vai crescer do pé na ponta. Mas não é um crescimento, então a dilatação é cada partícula oscilando para os dois lados, né? Então, você vai somando a pressão que cada partícula vai exercer uma na outra, né? Isso, no fim, dá uma força gigantesca. Então, pelo menos, você quer fazer engenharia, você tem que lembrar da tal da dilatação para você evitar desastres, certo? Mas então, né, para fechar, eu botei um exercício aqui para a gente aplicar a equação, né? A equação ela é simples, né? É só um produto, você só multiplica as coisas. Mas vamos lá, né? Então, supondo que a Terra, na região do Equador, fosse envolvida com um anel de alumínio, como está representado na figura, se a temperatura do anel fosse elevada em apenas 1 grau Celsius, sem que a temperatura da Terra sofresse modificações, a que altura, acima da superfície da Terra, o anel ficaria? Então, tem um anel em volta da Terra, vai aquecer ele em 1 grau e ele vai dilatar. Aí está perguntando a que distância o anel ficaria da superfície da Terra, né? Tudo aquele negócio de considerar a Terra como uma esfera perfeita e etc, né? Mas então, o raio da Terra, né, é aproximadamente 6,4 vezes 10 a sexta metros. E o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Nesse caso, que é um anel, a gente vai considerar que ele é muito fino, então ele vai dilatar só um raio, em uma dimensão. Então a gente vai usar o coeficiente de dilatação linear alfa mesmo, certo? Não vai ter que multiplicar por 2 para encontrar o beta para uma dilatação superficial. E a unidade, né, eu acabei não falando, a unidade da dilatação é o grau Celsius a menos 1. E para você entender isso, é só você olhar a equação, né? Porque os dois lados da equação tem que ter a mesma unidade, né? Então, do lado esquerdo da equação, você tem volume, que é em metros cúbicos, e do outro lado, você vai ter, além do coeficiente, né? Você vai ter um volume, que é em metros cúbicos, e um ΔT, que é temperatura. Então, como você tem de um lado volume e do outro lado volume e temperatura, você tem que ter do outro lado, né? No caso, eu vou passar o Gana dividindo do outro lado, vai ter que ter uma temperatura, né? Então, como o Gana está do lado direito e ele tinha que estar dividindo, vai ser grau Celsius a menos 1, né? E como o beta é 2 alfa e o Gana é 3 alfa, a unidade não muda o expoente, certo? É só grau Celsius a menos 1. Então, explicada a unidade, né? E que a gente está considerando que é um anel, a gente vai usar só a dilatação linear do raio do anel. Quanto do raio do anel vai mudar, né? Então, ΔR, que é o N da equação, né? A gente vai ser o R0 vezes alfa vezes ΔT ou Δθ, dependendo da anotação do livro, mais a variação de temperatura. Então, 6,4 vezes 10 a sexta, vezes 23 vezes 10 a menos 6, vezes 1. Variação está em graus Celsius, tudo bem. Variação em graus Celsius é igual a variação em Kelvin, não precisa converter a temperatura, certo? Então, corta o 10 a sexta com 10 a menos 6, fica 6,4 vezes 23, vezes 1, vai dar 147 metros. Então, considerando o coeficiente de dilatação do alumínio, tivesse um anel do tamanho da Terra que em 1 grau, ele ia aumentar 147 metros no seu raio. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha servido para vocês, né? E ponto de curiosidade aí, esse negócio que acontece com o trilho do trem e como abrir a tampa da geneia. Aí é isso, né? Então ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tá aí na tela, né?
o link da última videoaula e também o botão para ir para a playlist que tem as outras videoaulas, certo? Se vocês quiserem pedir um conteúdo de videoaula específico, podem pedir, que eu trago para vocês, né? Se achar interessante, achar que eu posso contribuir de alguma forma. Também não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima. Falou!